Olá! No vídeo de hoje vamos conversar sobre dermatite atópica. Essa patologia tão frequente nos consultórios dermatológicos, tão inconvenientes para quem tem o processo de dermatite e que também afeta muito as famílias. Eu digo que é uma patologia familiar. E até o final do vídeo você vai entender o porquê que ela comete e envolve toda a família nesse processo. Aproveita, se inscreva no canal Saúde à Flor da Pele. Meu nome é Samira Teixeira e sou médica dermatologista. A dermatite atópica ou o eczema atópico é uma doença que pode acometer toda a extensão da pele. No entanto, existem alguns locais mais comuns de acontecer, que são as dobras do cotovelo, as dobras do pescoço, bebês acomete centro da face, bochechas, dorso ou a parte de trás dos joelhos, são as regiões então onde a gente mais vê esse acometimento desta doença crônica que tanto nos incomoda dentro do consultório e que tanto precisa de auxílio para que ela consiga ser controlada, porque sabemos que ela não tem cura. Uma das características desta doença é o seu caráter pruriginoso, ou seja, ela gera muita coceira na pele. Pode gerar lesões avermelhadas, descamativas, que muitas vezes evoluem para colonização bacteriana, principalmente por Staphylococcus aureus, gerando crostas e feridas na pele, que devem ser imediatamente tratadas pelo dermatologista para que não evoluam para um caso de uma infecção mais generalizada na pele. Na maioria das vezes, o paciente apresenta concomitantemente rinite, asma, todas essas ites que são conhecidas podem estar associadas a essa dermatite atópica e a gente vai entender também o porquê de tudo isso. Geneticamente, algum dos pais ou ambos os pais trazem esta característica e junto com isso, depois vamos falar sobre os fatores, né, que ela é uma doença multifatorial. Sabemos que a imunologia, as células imunológicas estão alteradas nesses pacientes que possuem essas alergias de pele e do sistema respiratório. As fases de manifestação são divididas em 3 estágios. O estágio 1 é aquele estágio infantil. Ele normalmente inicia aos 3 meses de idade, com uma pelezinha que começa a ressecar, com uma alergiazinha aqui, outra alergiazinha ali. A gente descarta algumas lesões semelhantes nesta faixa etária, mas que é uma lesão que dos 3 meses aos 2 anos ela vai aparecer, ela vai se manifestar e precisa dos devidos cuidados nessa fase infantil. Muitos dos pacientes ou alguns dos pacientes podem desencadear numa fase que a gente chama de pré-puberal, que vai dos 2 aninhos até os 12 anos. Então, quando alguns pacientes não tiveram na fase infantil, começam a ter um pouquinho mais na fase de criança e para pré-púberes. E a terceira fase é a fase adulta, que a gente caracteriza a partir dos 12 anos. Quando essas lesões começam a aparecer, a gente caracteriza o terceiro estágio, então, que é esta fase adulta, onde as lesões também modificam um pouco de padrão, não tem o mesmo padrão do infantil, podem acometer áreas mais extensas e a gente também vai ter que ter um cuidado muito especial com esses pacientes na fase adulta. Como eu havia comentado, esta é uma doença multifatorial. O que significa isso, doutora? Multifatorial? Ela tem um componente genético, que é conhecido, normalmente ou um ou os dois, pai e mãe, ou parentes bem próximos, irmãos, possuem algumas das ites.
rinite, bronquite, asma e dermatite. Então, ela vem com esse componente genético já bem caracterizado. Só isso significa que a gente vai ter a dermatite atópica? Não. Precisamos então de outros fatores. Outro fator é a constituição da pele. A barreira que a gente chama cutânea, ela está alterada. Os componentes necessários para a formação, que eu sempre explico para os meus pacientes, da nossa parede, elas estão alteradas. Eu sempre explico como se fosse uma parede de tijolos que precisa de cimento para grudar os nossos tijolinhos, que seriam as nossas células, e ainda a gente precisa de um reboco, de uma estrutura de cuidado desta parede para que esses tijolinhos, para que essas células não fiquem expostas a todas as agressões que a gente tem no nosso meio externo, na nossa parede. Então a gente sempre pode pensar num paciente com dermatite atópica que ele tem uma parede que nem sempre está reformada. Eu sempre explico assim, para que eles possam entender a importância do cuidado dessa parede, da reforma dessa parede, de colocar os nutrientes necessários, ou seja, né, o nosso cimento necessário para grudar as nossas células. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância, então, da hidratação e dos ativos que a gente deve usar para cuidar dessa parede. Além disso, temos ainda como um fator da dermatite atópica a microbiota alterada. O que é isso, doutora? É um desequilíbrio daqueles micro-organismos que ficam aqui convivendo na nossa pele, onde a gente vai ter um pouco mais de bactérias do mal do que as do bem. A gente vai ter um desequilíbrio, fungos a mais, fungos menos, e isso faz com que eles não vivam em harmonia e abre uma porta para a gente ter colonizações e alterações aí nesta parede. E como eu havia comentado, a parte imunológica, a gente sabe que a pele, que essa parede, que as células desses pacientes com dermatite atópica, eles são um pouco mais imunorreativos. O que seria isso? Existem contatantes, coisas, substâncias que entram em contato com essa pele e que geram uma resposta inflamatória além do normal. Uma resposta inflamatória que não esperaríamos ter numa pele normal, numa pele que não tem a característica da dermatite atópica. Então, aí a gente vai ter depois os cuidados para evitar esses contatantes, para que a gente não fique fazendo reações alérgicas aí exacerbadas nesta parede. Não menos importante do que todos esses fatores associados, temos o nosso sistema emocional. Os pacientes com dermatite atópica, percebemos que a parte de estresse, de traumas, de mudanças de fase de vida, na clínica a gente consegue ver mudanças no padrão das lesões, na gravidade das lesões. Então, assim, os pacientinhos pequenos, quando vão passar pelo desfraude, quando vão entrar na escolinha, quando recebem um irmãozinho em casa, a gente percebe, se a gente vai buscar na história deles, que existe algum trauminha, alguma coisinha que está acontecendo aí na parte do sistema emocional deles, que gera um aumento das lesões, que gera um desequilíbrio dessa patologia. Muitas vezes ela vem compensada, a gente vem conseguindo tratar e nesses momentos ela exacerba. Então é bem importante a gente olhar também com cuidado para esses pacientes, para esses momentos e acolher de uma forma amorosa tudo isso, tanto a família quanto o médico, o pediatra, o dermato, que vai conseguir olhar para esse paciente de uma forma não somente da pomada e ali diminuir as lesões e conseguir diminuir, ficar sem lesões. Na verdade, ele precisa ser acolhido, ser olhado, né, de uma forma integral mesmo, para que a gente consiga diminuir um pouco a reatividade de todo esse processo, de toda essa doença crônica que não tem cura. Então, né, devido a esse caráter multifatorial que eu expliquei para vocês,
a gente também precisa de um tratamento multifatorial. A gente precisa desse olhar, como eu falei para vocês. A gente precisa lançar mão de medicações quando for necessário, de antibióticos quando tiver infectado, corticoides, né? Os tão temidos corticoides quando a alergia estiver muito exacerbada, antialérgicos. Tudo isso o médico dermatologista então vai conduzir para que ele saia da crise. E aí aos poucos a gente vai colocando ele no seu equilíbrio normal. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como controlar, como a gente ajudar esses pacientes quando eles são bebezinhos. Depende muito das mães, depende da familiar que cuida, do cuidador, da escolinha, do professor, depende de várias pessoas. E é por isso que lá no início do vídeo eu conversei com você sobre que ele é uma doença familiar, é uma doença que angustia muito a todos. O paciente normalmente precisa estar indo ao médico, fazendo tratamento, cuidados com as emoções, cuidados com hidratação, cuidados com banho. Tudo isso gera um envolvimento de diversas pessoas. Por isso que nós precisamos desse olhar, desse cuidado integral desse pacientinho que está sofrendo com a dermatite atópica. É conhecido já o benefício dos probióticos, pré-bióticos, tanto para algumas condições dermatológicas, mas também para dermatite atópica. A gente tem visto bons resultados, porque a gente vai restabelecer a microflora desse paciente. Então é importante que ele faça parte deste cuidado do nosso paciente com dermatite atópica. No controle da barreira cutânea, indico muitos emolientes que têm a capacidade de penetrar na pele, porque muitos hidratantes eles não têm essa tecnologia de penetrar na região em que realmente é necessária. Então a gente lança a mão de hidratantes específicos com uma tecnologia mais avançada para poder beneficiar essa barreira cutânea. Dentre algumas sugestões, existem também os óleos vegetais, né, que vão fazer parte, vão auxiliar no equilíbrio dos componentes da nossa barreira cutânea também que estão deficientes. Então, óleo de coco, a gente lança a mão muitas vezes junto com os hidratantes. Em um momento do dia eu uso hidratante, no outro óleo. Eu vou fazendo uma mescla de equilíbrio desta barreira cutânea. E este é um ponto que eu, como dermatologista e como mãe de um pacientinho, de um filhote que tem dermatite atópica também, acho extremamente importante esclarecer a importância do hidratante. E eu passo muito tempo da minha consulta com o familiar aqui explicando da importância desse hidratante, dele entrar em contato com essa pele, de existir esse ato amorosamente também de passar o hidratante, que isso não seja um trauma, um estresse, ai que saco, tem que passar o hidratante. Não, o hidratante tem que ser um momento de acariciar a nossa pele e levar até ela os nutrientes necessários para o restabelecimento e para o equilíbrio da nossa barreira cutânea. Dentre os ativos ainda que eu acho importante estarem em contato com a pele, e são ativos mais naturais possíveis, com menos carga tóxica possível, né? Que a gente possa tirar todos esses conservantes, parabenos, BHT, né? BHA, os fitalatos, todas essas substâncias que a gente sabe já serem irritativas para a pele. Num paciente, principalmente que tem dermatite atópica, a gente precisa ter um cuidado maior na indicação do que usar, né, de contato na pele. Então, assim, o gel de babosa existe industrializado, né, de uma forma que a gente possa também manipular, mas que a gente ainda tem alguns ativos e cosméticos mais orgânicos, em que
que a gente consegue esses gel de babosa, eu indico muito ele na época em que a gente tem bastante crosta, a gente dá um alívio para esse paciente, tá? A gente tem um alívio sintomático, a gente vê a melhora, a gente sente, o paciente e os pais referem uma melhora. Então, o gel de babosa também pode ser usado nas lesões, né? A gente tem que evitar, então, toda a carga tóxica, evitar os sabonetes muito abrasivos, né? Os sabonetes antibacterianos, eu falo em diversos vídeos, né? De que é só um marketing, que a gente não deve lançar mão, principalmente nessas peles com atopia, com alergias, uma vez em que elas vão desequilibrar ainda mais toda a microbiota que já está alterada naturalmente na doença. Se a gente utiliza desses sabonetes, a gente ainda vai piorar mais o processo. Então, evitar sabonetes abrasivos, adstringentes, sabonetes muito que ressecam muito a pele, e lançar mão de sabonetes mais hidratantes, Sindet, que a gente comenta, que a gente prescreve em consultório, extratos vegetais, extratos de calêndula, extratos de camomila, ajudam muito também pelas propriedades calmantes que existem nessas substâncias. Então eu utilizo muito dessa linha um pouco menos agressiva, né, menos sintética possível, para equilibrar o meu paciente com dermatite atópica. No auxílio da parte imunológica, eu também gosto de conversar um pouquinho e de dar algumas dicas de alimentação para o meu paciente. Como a gente sabe que algumas alimentações inflamatórias, né, como o açúcar, o leite, os derivados do leite, todos os alimentos que aumentam muito a nossa carga glicêmica, carboidratos, a gente deve evitar, porque eles são inflamatórios. E as nossas doenças inflamatórias, elas são ativadas internamente. Então, essa alimentação internamente vai inflamar o nosso organismo, que vai gerar células inflamatórias e que vai refletir também na nossa pele. Então, a gente tem uma inflamação lá na pele, a gente tem que evitar tudo isso internamente. O que acontece? Eu gosto de orientar uma alimentação mais rica em óleos vegetais, óleo de coco, óleo de oliva, procurar usar os ômegas. A cúrcuma é fantástica como um anti-inflamatório. Então, se a gente conseguir colocar esse condimento, já é comprovado, a gente sabe dos benefícios da cúrcuma, vai ajudar nesse processo de inflamação. Ela é um potente anti-inflamatório. Vamos usar substâncias antioxidantes, como chá verde, diversos que a gente vai prescrevendo e vai organizando dentro daquilo que a família passa, que o paciente nos conta e que a gente pode ir adaptando para que ele tenha um controle mais sustentado, então, da sua patologia. Então, aqui só para reforçar sobre o estresse, sobre o controle emocional, gerenciamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, isso se faz necessário nessa abordagem multifatorial da dermatite atópica, que possamos escolher técnicas que nos relaxem, que nos deixem com um bem-estar melhor, que a gente goste de realmente estar fazendo aquilo e que a gente consiga equilibrar as nossas emoções. Eu sei que a dermatite atópica é uma doença muito desconfortável, é uma doença que angustia nós também, dermatologistas, pediatras, tenho certeza. É uma dermatose que envolve então toda a família, porque o paciente se coça, o paciente não dorme de noite, os pais não dormem, passa hidratante, passa pomada, tem contaminação, tira bichinho de casa, coloca bichinho em casa, né? Então a gente tem muitas coisas envolvidas numa patologia que realmente incomoda o dia a dia, a rotina desse paciente, dorme mal, não produz na escola. Então a gente é uma doença que a gente tem que ter um olhar melhor, um olhar mais integral, não só esse olhar alopático, pura e simplesmente dar o remédio, o corticoide e pronto. Isso vai suprimir somente a lesão, mas a gente não vai ter um controle mais sustentado se a gente não olhar para os outros fatores que possam estar envolvidos nisso tudo. Espero que vocês tenham gostado e convido para se inscreverem no canal Saúde à Flor da Pele.